Desde o início do ano, eu sempre falei com meus atletas, e eles estão acostumados a isso, né, de que eu não analisaria resultado. O resultado analisa a imprensa, o resultado analisa o torcedor, né? Eu ia analisar desempenho. E da mesma forma que minha equipe, ao longo da temporada, graças a Deus, né, perdeu muito menos, ou melhor, perdeu muito mais do que ganhou, em algumas derrotas, eu parabenizei o grupo. Paciência, tem jogo que você não consegue vencer mesmo jogando bem. O exemplo disso foi no domingo passado diante do Botafogo, onde a equipe perdeu, mas se portou de uma forma dentro da condição dela muito boa, com um jogador a menos. Quem assistiu o jogo e não viu a expulsão do Max, né, nem diria que a gente tinha jogado com um jogador a menos. E infelizmente perdemos. Hoje é uma vitória onde a gente sabe da dificuldade, sabe que não tem jogo fácil, sabe o que é jogar contra uma equipe que está na zona do rebaixamento. Eu previa isso. O Águia não vinha para cá recuado, o Águia vinha para tentar a sorte, né? Até porque se viesse recuado, né, pela situação que ele está, perder de 1-0 para ele não faz mais a diferença. Ele tem que tentar de toda forma pontuar. Então não foi um adversário que veio para cá recuado e a gente precisaria ter um controle maior do jogo. Comecei o primeiro tempo com o Matheus, até para dar uma sequência ao garoto, né? Mas não adianta você ter 3 atacantes e terminar o primeiro tempo com 2 chutes, né? Então, e ao mesmo tempo, sem definir a jogada. E quando você não define a jogada lá na frente, estoura no meio, estoura aqui atrás. Então a gente fez um jogo aberto, apesar da vitória no primeiro tempo. Era um jogo sem controle. A entrada do Álvaro deu essa consistência, o time fez um segundo tempo absolutamente soberano em relação ao adversário, bem organizado, bem distribuído, né? E se não fosse erro de passe e algumas oportunidades desperdiçadas, a gente tinha tido a condição de ter saído daqui com um placar bem mais elástico. Roberto, é inevitável deixar de se falar em números nessa competição, principalmente agora na abertura dos jogos de volta. Esses 3 estavam computados no que quer o América, né? Sem dúvida, não pensaríamos, né, em outra hipótese, né? Você tem que matar os jogos em casa e criar gordura, porque nós vamos ter confrontos diretos aqui, né? E em jogo de confronto direto, são jogos que o risco é maior, né? Se você joga contra um Fortaleza aqui, né, e empata um jogo, é um resultado que você tem que estar analisando, atento a ele. Então a gente não pode queimar gordura, né, dentro de casa com aqueles adversários que não estão na briga direta pelo acesso. Então não teria outra alternativa que não fosse vitória. E durante toda a semana a gente sempre procurou mentalizar o grupo que nós éramos os favoritos, tínhamos que assumir esse favoritismo. Por outro lado, eu acho que em determinados momentos a ansiedade pesa. O primeiro tempo nosso foi um primeiro tempo sem coletividade, né? Um primeiro tempo que nós erramos muito porque todo mundo queria decidir o jogo. E futebol é coletivo. A entrada do Álvaro preencheu melhor o meio, organizou melhor a equipe, né? E, como eu falei, acho que foi merecedor. Acho não, nós fomos merecedores do resultado da vitória. Colega Chico Inácio, na entrevista com o Cascata, ele chegou a citar que ele está jogando o tempo inteiro. Isso, de certa forma, tem sido importante para o América, porque ele é um jogador diferenciado e tem que ter um cuidado com ele, o Roberto. A Série C te dá essa oportunidade, né? Você só joga uma vez por semana, então você tem uma recuperação completa do elenco e do jogador. O Cascata é um jogador fundamental. O tempo os jogos que nós tivemos a condição dele suportar os 90 minutos, ele nos ajuda muito. É um cara ali junto com o Zé Antônio no meio campo que dá o ritmo da equipe. Então você jogar uma vez por semana facilita a recuperação do Cascata e com isso a gente pode tê-lo em campo mais tempo. Bom, agora o América vai jogar fora de casa, Roberto, com o adversário que a gente sabe já é conhecido do próprio América, mas o América tem feito bons jogos fora de casa. Quer dizer, conseguir um resultado lá, no mínimo de empate, assim que se você consegue computar esses possíveis pontos, ou tem que buscar os 3? Olha, esse é um jogo que eu penso na vitória. Até porque todos os concorrentes diretos nossos estão conseguindo vencer o Icasa lá.
Agora, o Icasa já chega numa situação desesperadora, né? E nós precisamos estar atentos a tudo. Por exemplo, uma arbitragem que nós tivemos hoje aqui, se é num campo onde propicia a pressão da torcida, ia ser uma arbitragem no grito, né? Então, todo cuidado é pouco, mas o objetivo do América, respeitando o Icasa, que vai jogar nos seus domínios, é a vitória.